Bom, pessoal, vamos pro artigo 48, ele não diz nada, só diz: são beneficiários do regime próprio da Previdência os segurados e seus dependentes. Bom, só diz isso, tá? Agora ele vai falar no 49 dos assegurados, tá? Quem que é assegurado em relação, né? Qual é quem são as pessoas que estão seguradas por esta lei e pelo IPREV? O servidor público ativo, né? O servidor público inativo seria o pensionista e os aposentados, né? No caso são os aposentados, o inativo, pensionista e aposentados, tá? De quem? Do poder executivo e o legislativo. Não é, o IPREV não é só da prefeitura, também da Câmara, tá? Então ela também beneficia os servidores da Câmara, tá bom? E outra coisa, nesse artigo ele vai falar no 1, o servidor público ativo, titular de cargo efetivo nos poderes executivo e legislativo, suas autarquias e fundações, bem como aqueles que estiverem disponibilidade remunerada. Então eu botei eles aqui, que a disponibilidade remunerada tanto vai estar nos inativos quanto nos ativos, tá? Aqui também entra, ó, autarquias e fundações, tá? Que eu não tinha colocado, tá? Autarquias, que é o próprio IPREV, né? E fundações. Tá? Autarquias e fundações. Todos eles vão ser, desses órgãos vão ser segurados pelo IPREV. Muito bem. Quem que é excluído do IPREV? O cargo em comissão e o contrato temporário, até porque eles são livre nomeação e livre exoneração, tá bom? Não vão se aposentar pela prefeitura. Tá, gente? Muito bem, vamos lá. No parágrafo 1º, ele vai dizer: fica excluído o servidor exclusivamente do cargo em comissão, livre exoneração, nomeação, exatamente o que eu falei, tá? Prazo determinado, tudo exatamente o que eu falei. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Parágrafo 2º, ele vai dizer: o segurado aposentado, que isso eu não coloquei aqui, então frisem na lei de vocês. O segurado aposentado que exercer ou venha a exercer um cargo em comissão, ou um cargo temporário, um emprego, ou até um mandato eletivo, ele se vincula obrigatoriamente ao regime geral da Previdência, tá? Porque ele já está aposentado por um regime, que é o regime próprio. Então, ele não pode ter duas aposentadorias. Então, mas sim pode ter uma segunda, se for do regime geral. Parecendo uma louca, tá? Então, pode sim, tá? Parágrafo 4º. O servidor titular de cargo efetivo, amparado pelo regime próprio, que se afastar do cargo efetivo quando nomeado para cargo em comissão, mesmo quando provido sob forma de função, tá? Gratificada, continua vinculado exclusivamente ao IPREV, tá bom? Não sendo devidas contribuições ao regime geral, tá? Muito bem. Artigo 5º, gente. Esse é bem importante. Quem é que permanece filiado ao regime próprio, tá? Na qualidade de segurado. Aí eu fiz aqui. Quem é que permanece filiado? O cedido para outro órgão, esse com ônus ou sem ônus, tá? Do órgão. Então, para outro órgão, tá? Que diz aqui, olha, cedido com ou sem ônus para outro órgão, entidade, administração direta ou indireta, da União, Estado, Distrito Federal ou municípios, tá? O afastado ou licenciado para exercício de mandado eletivo, ele também permanece filiado. Aqueles aqui a gente já tinha dito que disponibilidade remunerada, continua filiado. E aqui no inciso 4 e 5, eu anotei para vocês, afasta ou afastado, esqueci ali, peraí, afastado, gente, escreve. A gente vai escrevendo tanta coisa que se confunde.
Deixa eu apagar aqui. Afastado ou licenciado, que está em licença, né? Das diversas que a gente viu no estatuto, com ou sem remuneração. O artigo 5º, ele vai falar do sem remuneração, tá? Porque ele tem um detalhe nesse do sem remuneração, por isso que depois eu vou entrar, que tá aqui, tá bom? Então, continua afiliado, tanto com o afastado e o licenciado com ou sem remuneração, continua, tá? E aquele afastado por licença ou interesse particular. Todos esses continuam, permanecem filiados, vão ter seus benefícios, tá? No artigo 5º, eu realcei aqui, botei até numa cor verdinha agora, porque o meu vermelho tá falhando. O servidor público mantém a qualidade de assegurado independente de contribuição. Olha que coisa louca. Independente. Por quê? Porque ele tá sem remuneração, tá? Se ele tá afastado ou licenciado sem remuneração, mas por que ele continua tendo qualidade de segurado, gente? Porque ele chegou a pagar um período, então ele tem direito a 12 meses. Mas se esse mesmo filiado, tá, tiver contribuído 120 meses, ele terá direito a prorrogar mais 12 meses. Então, se ele contribuiu 120 meses, ele vai ter direito a quantos meses? 24, tá? Qualquer um sem remuneração, licença ou afastado, mesmo sem remuneração, mas continua com qualidade de segurado. Qualquer pessoa tem qualidade de segurado por enquanto, independente de estar contribuindo. No entanto, só vai prorrogar mais 12 meses se ele tiver 120 meses de contribuição, tá? Outra coisa que eu achei importante também. Isso aqui, esse direito, tá? Que ele permanece, essa qualidade de assegurado, só se mantém por um único benefício: direito de pensão por morte para os dependentes, tá? Não é, tanto que eu botei aqui, não é vedado, não vai servir para tempo de contribuição. Esses 12 ou esses 24 meses, se somar, não vai servir para ele contar como tempo de contribuição, até porque ele nem está contribuindo, tá? Não vai contar como tempo de aposentadoria. E sim, somente no caso de pensão. Se ele vier a falecer, sim, aí os dependentes vão receber, tá bom? Vamos lá. Isso tá no artigo 6º, gente. No parágrafo 5º e no parágrafo 6º. Parágrafo 5º. Nas hipóteses do inciso 5, o servidor mantém a qualidade de segurado independente de contribuição até 12 meses. Após sua cessão, sendo esse prazo prorrogado por mais 12 meses, caso o servidor tenha tempo de contribuição igual ou superior a 120 meses, tá? Parágrafo 6º. Nas hipóteses referidas no parágrafo anterior, a manutenção de filiado somente assegura o direito ao benefício de pensão por morte, a ser concedidos aos dependentes do segurado, ficando vedado o cômputo do tempo de afastamento para efeito de aposentadoria e disponibilidade, tá? O 7º também é bom vocês darem uma notada. O segurado do regime próprio, investido em mandado de vereador, que exerça concomitantemente ao cargo efetivo e o mandato, filia-se ao regime próprio. Então, o cargo efetivo, né, o eletivo, vai ser ao regime geral, tá bom? Artigo 51, gente, tá? Artigo 51. Quando é que acontece? Eu até nem coloquei, vocês colocam aí, mas eu nem coloquei no quadro porque é bem tranquilo isso. Quando é que acontece a perda da condição de segurado, gente? Nas seguintes hipóteses: morte,
tá? Exoneração ou demissão, cassação da aposentadoria ou disponibilidade, tá? Salvo quando retornar à atividade como titular de cargo efetivo aí, né? Falta de recolhimento, se ele não tá pagando, ele vai perder a qualidade, né, de segurado, tá? É isso, e nas hipóteses dos 5, que foi o que eu falei, tá? O 52 vai dizer, é vedado ao segurado do IPREV a filiação no regime geral, na qualidade de segurado facultativo. Eu não acredito que eles vão entrar nisso, apesar de vocês podem anotar isso, porque aí entra para vocês entenderem o que é um assegurado facultativo, sabe? Que é do regime geral. Não acredito que eles falem nisso, mas anotem, tá? Que tu não pode ser assegurado do regime geral na qualidade de facultativo, tá bom? Muito bem. Dependentes. Vamos lá. Quem são nossos dependentes? Artigo. Deixa eu olhar aqui e a gente já retorna.